É inverno no sul do Brasil, fronteira oeste do estado gaúcho. E a equipe da GAP reunida para um processo muito importante na gestão da empresa, a contagem. Recorremos às estâncias contando um a um todos os animais existentes nos campos que exploramos. Além de quantificar, é o momento de discutir cada categoria, cada raça, cada campo e os manejos realizados. Do estagiário ao patrão, do capataz ao peão. Também é o momento de reunir a equipe, avaliar o trabalho feito e, simbolicamente, encerrar o ano. A contagem, em pleno inverno, marca o final de um ciclo de produção da nossa pecuária, pois o que se avizinha é a primavera e, com ela, novas vidas e novos desafios. Seja bem-vindo à Fantástica Fábrica de Carne, uma minissérie da GAP sobre uma indústria a céu aberto que produz alimentos saudáveis em sinergia com a cultura e o meio ambiente. Em um mundo cada vez mais conectado, você pode pensar que a aproximadamente 600 quilômetros de Porto Alegre, de Montevidéu, de Buenos Aires ou até de Assunção, você se encontra num lugar isolado. Mas essa não é a maneira de pensar de um pecuarista gaúcho. Mais ou menos. Eu posso te dizer que estamos no meio, bem localizado entre Santana do Livramento, Quaraí, Alegrete e um pouco mais longe de Uruguaiana. Estamos na Estância Charrua, que junto com as estâncias Alvorada e Querência, compõem uma unidade produtiva da GAP, todas situadas no coração do bioma Pampa. Região característica de boa parte da Argentina, todo o Uruguai e apenas 60% do Rio Grande do Sul, onde, reconhecidamente, se produz a melhor carne do planeta. E sobre isso, pouquíssima gente do mundo discorda. Mas, do pasto ao prato, tem um longo caminho. 4 estações bem definidas em um ano e uma atividade que se planeja de acordo. Eu acho que o dia a dia na estância, assim, ele depende muito da época do ano, sabe? E o final do inverno aí é o momento da aparição, né? Então a gente está todo voltado para atender a aparição, é bastante vaca parindo, são 1.500, tem bastante primípara. Se um ciclo administrativo se encerra com a contagem, um ciclo natural recomeça com os nascimentos. Na Fantástica Fábrica de Carne, as vacas são grandes protagonistas. E esse episódio conta um pouco sobre os processos e desafios que elas terão pela frente. Pega o terneiro, faz a cura do umbigo, que é a asepsia do umbigo. Depois ele anota ali o dia que o terneiro nasceu, o número da mãe do terneiro, o número que o terneiro está recebendo, que é a identificação dele, né? E o peso dele. A gente considera o peso só até 48 horas. Se ficar sem recorrer um campo e ver que um terneiro tem mais de 48 horas, a gente não registra o peso. Para ter uma melhor acurácia dessa informação, buscando terneiros que nasçam com a facilidade de parto, com baixo peso ao nascer, é um dado importante para o processo. Nas estâncias Charrua, Querência e Alvorada estão nossos plantéis de Hereford e Braford. Vamos usá-los como exemplo para as avaliações que cada terneiro ou terneira terá pela frente nos próximos 12 ou 24 meses e que selarão seu destino como reposição da nossa cria, produto para nossos clientes de genética ou gado de corte para os frigoríficos da região. É o funil de seleção genética GAP.
Esse primeiro passo da identificação é feito em todos, tanto nos machos quanto nas fêmeas, no que vai ser touro, no que vai virar boi, em todas as fêmeas. Depois o segundo procedimento seria no desmame, onde todos são avaliados no mesmo grupo contemporâneo, no mesmo lote que foram criados a pasto. A gente pesa todos em jejum, para ter um peso verdadeiro do momento, e dá notas para conformação, para musculatura e para precocidade. Também para umbigo, para padrão racial, para pigmentação, para pelame, e depois envia todas as planilhas para conexão delta G. Pode ter mais de um grupo contemporâneo. A partir do desmame, começamos a separar machos de fêmeas para que tenham diferentes tratamentos. Nesse episódio, falaremos da carreira das fêmeas dentro desse processo, em que, já no desmame, 5% delas com pior potencial genético serão destinadas ao engorde para virar carne de altíssima qualidade. Na fantástica fábrica de carne, o que é descartado na seleção genética acaba sendo um coproduto de luxo, a carne do Pampa e seu reconhecido sabor único. Claro, acho que o grande objetivo é produzir carne de qualidade. Depois dessa avaliação do desmame, a gente faz uma pré-seleção por conformação, por tipo, por peso, e uma parte das fêmeas são endereçadas para as pastagens plurianuais, pastagem de azevém, trevo branco e cornichão. Um ano depois de nascidas, é hora de colocar cada fêmea a teste. 80% das melhores avaliadas ao desmame entrarão nas pastagens para que, aos 14 meses, sejam desafiadas na reprodução, testando e comprovando a precocidade e a fertilidade do rebanho. Bom, aqui nós temos um lote de vaquilhonas Hereford, que vão ser expostas aos 14 meses. Estão em cima de uma pastagem consorciada de trevo, cornichão e azevém. Aos 14 meses e já botar em serviço. Nós não queremos ter o gado sem produção. Nós queremos ter esse gado botando quilos e próximo aos 24 meses já parindo um terneiro. Então nós botamos em cria aos 14 meses. A seleção de fêmeas com esse potencial garante um encurtamento do ciclo em quase um ano, praticamente dobrando a capacidade produtiva numa mesma área. Hoje, quase metade das fêmeas nascidas conseguem vencer o desafio. Uma seleção genética que demandou manejo e cuidados especiais. A gente não está inseminando elas nos primeiros dias da estação de monta para poder parir com elas mais tranquilo, poder ter uma melhor atenção na hora da aparição delas, para elas não parirem tão cedo no inverno também. E o nosso entore, agora nós antecipamos um pouquinho, é a segunda quinzena de outubro aos primeiros dias de janeiro. E o que acontece com as fêmeas que não entram nesse sistema? Bom, essas serão acasaladas em campos nativos aos 24 meses e, posteriormente, comercializadas já prenhas, oferecendo ao mercado matrizes com um valor agregado de um trabalho centenário de seleção. Está vendido! Bem, a GAP eu já conheço há bastante tempo, desde o tempo que eu era estudante de medicina veterinária, mas essa relação se estreitou bastante depois da criação do GTPA, que é outro projeto de extensão, que é o Grupo de Trabalho Pecuária da Manhã. São quase 10 anos e já tivemos 6 encontros dentro da empresa GAP. Então eu vi muito assim essa evolução, essa inquietude, principalmente do Fialho, né, de tornar esse sistema produtivo, migrando de uma pecuária mais extensiva para uma pecuária semi-intensiva, com mais produção de quilos de carne por hectare. Muitos anos atrás, 20 anos atrás, se servia pela primeira vez aos 36 meses, aos 3 anos de idade, né? Depois foi um desafio baixar para os 24 e hoje em dia o nosso desafio já está em 14 meses, aí, um ano, começando o serviço reprodutivo dessas fêmeas. É um lote que pariu no cedo, já estão todas inseminadas já no primeiro dia de serviço da nossa estação de monta. Dá para ver a qualidade dos terneiros, o estado das fêmeas. Claro que
elas depois de recriadas e emprenhadas, elas foram para campo nativo, passaram todo o inverno em campo nativo e assim que foram parindo vieram entrando numa pastagem. Por aqui a gente já consegue até ter uma base da nossa seleção por biotipo, quais as fêmeas que emprenham aos 14 e voltam a emprenhar aos 24. Fêmeas de um porte, peso e tamanho moderados, que sejam produtivas dentro deste ambiente. Essas vacas parem aqui e entram em serviço aqui na primavera, tem que repetir em cria aqui e desmamarem os terneiros delas também em campo nativo. O esperado é que esses ventres repitam esse ciclo e permaneçam por longo tempo nos campos da GAP. Uma prática que começou com nossos rebanhos Hereford e Braford e que está se espalhando nas matrizes de nossas fazendas com Angus e Brancos. Porque a preocupação também não é só com vaquilhona, é depois uma vaca adulta, ela seguir dentro do modelo. Nós temos vacas aqui com 6, 8 produtos aqui já nascidos. Então, vacas adaptadas ao ambiente mesmo, né? No próximo episódio, entraremos nos detalhes do manejo, que fazem a diferença para que nossa fábrica ande na velocidade máxima com combustível de primeira linha. Abordaremos a integração com a lavoura, as pastagens e o destino dos machos no processo de seleção, um pouco mais afunilado do que as fêmeas. GAP, a fantástica fábrica de carne.